Hoje a gente vai fazer uma exploração bem a fundo de um tema que, nossa, desperta muita curiosidade, né? O narcisismo. Vamos tentar sair daquela imagem mais batida, sabe? Do espelho e dar uma olhada no que as pesquisas mais novas estão dizendo sobre as várias facetas disso. A gente mergulhou em vários materiais e estudos que acompanharam adolescentes por anos, pesquisas de neurociência olhando o cérebro, textos de psicologia clínica também. A ideia aqui é entender melhor como o narcisismo aparece, como ele se mostra e como evolui. Certo. Então, vamos lá desvendar isso. Para começar, tem um estudo bem legal que seguiu jovens por 6 anos, da sétima série até o fim do ensino médio. E ele descobriu que não tem um caminho único, sabe? Tinha um grupo com traços narcisistas moderados, que ficavam estáveis, outro grupo já tinha níveis altos e que tendiam a aumentar ainda mais, e um terceiro grupo, com níveis baixos, que diminuíam com o tempo. E isso já mostra que tem é, diferentes jeitos de se desenvolver desde cedo. Exato. É super importante isso que você falou e nos leva para uma distinção que é chave. O narcisismo mais, digamos, comum do dia a dia e o que a gente chama de narcisismo patológico. Esse último, o patológico, como o Pincus e outros pesquisadores descrevem bem, ele tem tanto aquela face grandiosa, sabe? A fantasia de ser o máximo, achar que merece tudo, explorar os outros, quanto também uma face vulnerável, que é aquela autoestima que, nossa, depende totalmente do que os outros pensam, de esconder as próprias fraquezas, às vezes até diminuindo os outros para se sentir um pouco melhor. E o mais fascinante, eu acho, é que esses dois estados, o grandioso e o vulnerável, eles não são caixinhas separadas, tipo ou um ou outro. Eles podem flutuar na mesma pessoa, sabe? Às vezes até no mesmo dia. Isso meio que bagunça aquela ideia de que são polos totalmente opostos, desconectados. Muda bastante a nossa compreensão. Nossa, que dinâmica complexa essa interna, né? E parece que até o jeito como isso aparece pode ter a ver com questões culturais, estereótipos, não é? Sim, tem indicações nesse sentido. A literatura meio que sugere que a grandiosidade talvez seja mais associada ao masculino, o tipo narciso mesmo, e a vulnerabilidade mais ao feminino, a figura da Eco. Claro que são tendências, né? Não regras. Exato, são tendências observadas, refletindo talvez expectativas culturais. E aí a conversa fica ainda mais interessante, porque como esses traços todos viram comportamento no mundo real. Teve um estudo com adolescentes mexicanos morando nos Estados Unidos, que mostrou algo bem específico. Aquela faceta de exploração do narcisismo, medida aos 14 anos, Uhum. ela meio que previa mais comportamentos problemáticos, tipo delinquência mesmo, 2 anos depois, aos 16. É um sinal de alerta, né? Com certeza. E essa ponte entre o traço e o comportamento fica ainda mais clara quando a gente olha para o cérebro. A neurociência traz umas peças importantes para esse quebra-cabeça. As pesquisas estão indicando que pessoas com níveis mais altos de narcisismo grandioso, elas mostram uma reatividade maior, mais intensa, a ameaças ao ego. É como se o radar interno para qualquer crítica, real ou imaginada, estivesse sempre ligado no volume máximo, sabe? Faz sentido. E isso pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, com uma resposta de estresse mais forte, tipo liberando mais cortisol em situações sociais que a pessoa percebe como desafiadoras. Ou então, com uma ativação maior em áreas do cérebro ligadas à saliência, a detectar o que é importante ou conflituoso no ambiente, como o córtex cingulado anterior, o ACC. O ACC. Isso, córtex cingulado anterior. É uma área bem importante para monitorar conflitos, erros, e o interessante é que essa ativação maior pode acontecer até mesmo diante de estímulos bem simples, como ver o próprio rosto. Sugere uma autorreferência muito intensa, talvez. Uau! E tem mais coisa aí, né? Você mencionou a agressividade também. Sim, tem conexões intrigantes aí. Um estudo específico mostrou que homens jovens com mais narcisismo grandioso não só eram mais agressivos num jogo competitivo, eles aplicavam ruídos mais altos, mais desagradáveis no oponente virtual, Nossa! como também apresentavam picos nos níveis de testosterona associados a essa agressão. Existe uma ligação aí entre o traço, o hormônio e o comportamento agressivo. Entendi. E a empatia? Esse é um ponto que sempre surge quando se fala de narcisismo, né? Aquela ideia de que falta empatia. Como a ciência está vendo isso hoje? Então, essa questão da empatia parece ser mais sutil do que um simples falta ou não tem.
As evidências comportamentais e até algumas de neuroimagem sugerem que a diferença pode estar mais na propensão, ou seja, na motivação para sentir empatia, do que necessariamente na capacidade de sentir. Ah, interessante. Então não é que a pessoa não pode sentir. Exato. Pode não ser uma incapacidade total de ressoar com o outro, mas talvez uma falta de interesse, ou uma dificuldade em se conectar com o cuidado que geralmente acompanha a empatia. Os estudos com neuroimagem, EEG, eles são complexos, tá? Mas apontam para alterações no jeito como o cérebro processa as emoções dos outros. Talvez a pessoa até sinta a dor do outro em um nível mais sensorial, mas sem aquela resposta afetiva de compaixão, de querer ajudar. É uma área ainda em investigação. Entendi. É mais complexo do que parece à primeira vista. E falando do cérebro ainda, mas agora da estrutura, alguns estudos encontraram diferenças físicas. Em pacientes diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista ou com alto narcisismo patológico, observaram, por exemplo, menor volume de massa cinzenta em algumas áreas importantes, Menor volume? onde, principalmente em regiões como o córtex pré-frontal medial, o MPFC. Essa área é super importante para como a gente se vê, para a autorreflexão, regulação emocional e até para a própria empatia. Então, uma diferença estrutural ali pode ter implicações grandes. Fascinante essa conexão cérebro, comportamento, sentimento. Mas e ao longo da vida? Isso é fixo ou muda? Porque a gente falou dos adolescentes, né? Teve um estudo incrível, o de Berkeley, que acompanhou pessoas por muito tempo, dos 18 até os 41 anos. O que ele mostrou, olha que interessante. Em média, algumas facetas do narcisismo, como a vaidade e aquele sentimento de eu mereço tudo, o entitlement, tendiam a diminuir com a idade, com a maturidade. Ah, isso é uma boa notícia, de certa forma. Sim, mas outras, como a característica de liderança, nem tanto. Ela se mostrou mais estável. E mais, as experiências de vida importavam muito. Por exemplo, quem teve relacionamentos mais instáveis ao longo da vida adulta mostrou uma queda menor na vaidade, como se a instabilidade reforçasse essa necessidade, talvez. Faz sentido. A validação externa continua sendo buscada. Exatamente. E outra coisa desse estudo, o narcisismo na juventude previu coisas lá na frente, na meia-idade. Ser mais narcisista aos 18, especialmente naquela faceta de liderança, autoridade, estava ligado a maiores chances de ocupar posições de supervisão, de chefia, aos 41 anos. Então pode ter um lado funcional, digamos, em certos contextos. Pode ser. Mas, por outro lado, aquela faceta do entitlement, o sentimento de direito, previu mais eventos de vida negativos, tipo divórcios, ser demitido. Ou seja, cobra um preço, né? Essa atitude de achar que o mundo te deve algo. Exato. Mostra que cada faceta tem consequências diferentes a longo prazo. E essa visão de longo prazo, com as experiências de vida moldando e sendo moldadas, casa muito bem com o que a terapia cognitiva, por exemplo, entende desses padrões. Por trás desses comportamentos e sentimentos, a gente frequentemente encontra crenças centrais bem disfuncionais. Tipo o quê? No transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, podem existir crenças muito arraigadas como eu preciso provar que sou especial o tempo todo, ou eu mereço tratamento VIP, sou diferente dos outros, ou ainda eu preciso que as pessoas me admirem para saber que sou importante. E essas crenças, que muitas vezes a pessoa nem tem consciência delas, acabam guiando o comportamento, levam a estratégias para compensar essa insegurança de fundo. Que seriam? Buscar atenção e admiração sem parar, correr atrás de status, poder ou até mesmo explorar os outros para atingir esses objetivos. É um ciclo. Entendi. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente vê fica bem claro que o narcisismo está longe, bem longe de ser uma coisa só, né? Uma etiqueta simples. A gente viu que tem diferentes trajetórias de desenvolvimento desde cedo, Isso. que se manifesta num espectro que vai da grandiosidade até uma vulnerabilidade que às vezes coexiste. Exato, essa dança entre os dois. Uhum. Que tem reflexos lá no cérebro, ligados à autoimagem, à reação exagerada a críticas. As bases neurais, né? E que tudo isso influencia, assim, a vida das pessoas a longo prazo, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da faceta. E tudo isso ancorado em crenças bem profundas sobre si mesmo e os outros. Perfeito. É uma visão muito mais rica
e complexa do que o senso comum costuma pintar. E isso tudo, essa exploração que a gente fez, levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Que talvez fique para uma próxima conversa. Qual seria? Considerando essa sensibilidade toda à avaliação social, essa reatividade ameaça o ego, que alguns estudos mostraram. Como será que as plataformas de mídia social, com essa exposição constante, a comparação social o tempo todo, o potencial para crítica pública e validação instantânea, como será que isso tudo está interagindo com essas tendências narcísicas na população hoje em dia? Nossa, é uma pergunta em tanto. Pois é. Será que está amplificando, modificando, criando novas formas de expressão? É algo para a gente ficar de olho e refletir. Com certeza. Com certeza, material para muita reflexão.